bom? Nós vamos começar hoje nosso café científico. Hoje nós não tivemos a sessão das 3 horas da tarde, a gente tem apenas essa sessão, que é com o professor Guilherme Lage, da Escola de Educação Física aqui da UFMG. Ele vai falar sobre comportamento motor, exercício físico e saúde mental. Professor Guilherme, eu vou fazer uma breve introdução, depois ele se apresenta pessoalmente. Ele é bacharel em Educação Física, doutor em Neurociências pela UFMG, tem experiência no estudo do comportamento motor, atuando principalmente nos temas relacionados à aprendizagem motora, ao controle motor e aos aspectos neuropsicológicos e genéticos envolvidos no comportamento motor. Então, não sei se vocês já participaram dos outros cafés essa semana. A gente vai fazer a seguinte dinâmica: são aproximadamente 15, 20 minutos de fala e depois a gente abre para as perguntas. E aí, se tiverem muitas perguntas, eu vou fazer a inscrição dos polos e aí cada polo, assim que eu for liberando, faz a sua pergunta. Pode ser? Bom, ninguém respondeu, né? Eles devem estar com o microfone fechado. Então, eu passo a palavra para o professor Guilherme. Ok. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jéssica. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, a presença de vocês. Também gostaria de agradecer o convite, né? É uma oportunidade muito interessante para falar sobre as questões que eu investigo, que eu tenho interesse em termos de pesquisa. E eu sou um pesquisador do comportamento motor, ou seja, eu tenho buscado investigar como é que a gente controla os movimentos, quais são os mecanismos do sistema nervoso central que atuam à medida que a gente tem que executar um determinado movimento. E eu fiz um caminho um pouco diferente ao longo da minha formação, porque eu busquei também na medicina, um pouco, principalmente no meu doutorado, uma forma de complementar essa questão do comportamento motor, investigando a questão da produção do movimento em transtornos psiquiátricos. Então, eu tive uma aproximação, consegui unir questões da educação física com questões da medicina. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre o comportamento motor, sobre exercício físico e sobre a saúde mental. Gostaria inicialmente de falar sobre esses conceitos, o que é comportamento motor, o que é o exercício físico, para depois eu tentar fazer uma relação entre esses fenômenos que estão envolvidos no comportamento humano. O comportamento motor pode ser entendido como qualquer movimento que a gente produz a partir do surgimento de um determinado estímulo. Esse estímulo pode ser interno ou pode ser externo. Pode ser gerado internamente, vou dar um exemplo. Estou com sede e eu tenho então vontade de tomar água. Eu vou me organizar, vou planejar uma sequência de ações, por exemplo, ir até perto da pia, pego um copo, desloco até próximo ao bebedouro, eu ligo, posiciono o copo, ligo, viro a chavinha, encho esse copo de água e depois eu direciono ele à boca. Houve um estímulo externo para poder gerar esse tipo de comportamento motor. Foi gerado a partir de uma informação, de uma vontade, de uma intenção que eu tinha, que era interna. Existem outros tipos de movimentos que são gerados a partir de estímulos externos. Por exemplo, estou jogando uma partida de futebol e algum companheiro meu passa a bola. A partir do surgimento desse estímulo, a bola que chega e se aproxima, eu vou ter que processar algumas informações. Por exemplo, fazer uma relação da minha posição do meu corpo com essa bola, a velocidade de deslocamento dessa bola, o posicionamento dos meus companheiros de time, os adversários, por exemplo. Então, eu tenho que identificar esse estímulo, né? Perceber a situação. E a partir dessa percepção, eu tomo uma decisão sobre o que eu vou fazer. Por exemplo, se eu vou usar a perna esquerda ou a perna direita, se eu vou dominar essa bola, eu vou passar ela para um determinado companheiro. Então, eu tenho que tomar uma decisão frente a esse estímulo. E a partir dessa decisão, eu busco comandos motores que estão armazenados na minha memória para gerar atividade elétrica naquela musculatura e aí eu tenho um movimento acontecendo. Então, basicamente, nós temos a possibilidade de gerar comportamento motor via estímulos internos e estímulos externos. Já em relação ao exercício físico, é interessante a gente separar, diferenciar atividade física de exercício físico. Normalmente a gente usa esses dois conceitos como sinônimos, mas dá para distinguir um pouco mais, porque atividade física seria qualquer tipo de movimento que a gente produz
que eleva o gasto energético, nosso gasto calórico, acima daqueles valores de repouso. Então, por exemplo, comparando o meu gasto energético deitado com uma caminhada que eu faço à padaria para comprar um pão, por exemplo, estou fazendo uma atividade física, já que elevou meus gastos calóricos acima daqueles basais, aqueles valores que eram de repouso. Então, lavar um prato, por exemplo, é uma atividade física, varrer uma casa é uma atividade física. E existe um tipo de atividade física que é mais específica, que é o exercício físico. Então, o que seria o exercício físico? É qualquer tipo de atividade física que é voltada, tem uma meta, tem um objetivo mais específico, que é para melhoria da aptidão física, do condicionamento físico da pessoa. Então, normalmente, esse exercício físico é prescrito, e prescrito por um profissional capacitado, como exemplo, o próprio professor de educação física. E nós temos aí dentro dos exercícios físicos diferentes objetivos. Por exemplo, eu posso objetivar a melhoria da capacidade de resistência. Então, melhoro minha capacidade cardiorrespiratória. Eu posso também pensar na melhoria da minha flexibilidade. Buscaria uma aula de alongamento, por exemplo. Ou uma questão interessante também em relação ao exercício físico, trabalho de força. A musculação permite melhoras em relação a esse aspecto. Então, só para pontuar, todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício. O exercício físico é importante a gente pensar nisso, porque ele é prescrito com um objetivo específico de melhoria do condicionamento. E isso vai ter um papel importante, uma consequência na questão da saúde mental. E o último conceito é da própria saúde mental. Esse é um conceito muito amplo, não existe uma definição própria para esse conceito. A própria Organização Mundial de Saúde não define de forma fechada esse conceito, mas é um termo que pode ser aplicado à análise de diferentes qualidades das funções mentais. Então, por exemplo, em relação à cognição, a capacidade que o sujeito tem de processar as informações, né, as experiências, as vivências, o conhecimento que ele tem. Então, nós temos aí, em relação às funções mentais cognitivas, a capacidade de planejamento de nossas ações. Lembrando que eu tinha falado anteriormente em relação a todo aquele passo a passo que eu criei para tomar uma água, né, que é um gesto aparentemente simples, tem todo um planejamento que ele pode seguir um determinado caminho ou outro de acordo com o meu organismo. Um outro aspecto ligado à saúde mental, a qualidade da tomada de decisão que a gente tem, a capacidade de atenção que nós temos, manter essa atenção focada em determinado aspecto e não se distrair tanto, por exemplo. São questões interessantes ligadas à função cognitiva em relação à mente. E tem outros aspectos interessantes também, que é em relação à questão afetiva. Por exemplo, o nível de humor da pessoa. Sujeitos mais depressivos têm um humor mais baixo, né? Ele tem uma dificuldade, por exemplo, uma certa apatia, uma dificuldade em ver as coisas positivas. A luz no fim do túnel nunca aparece para esse sujeito. E, por outro lado, no outro extremo, você tem a mania, uma pessoa que é super excitada, ela tem os pensamentos dela são mais positivos, a forma como ela enxerga as coisas, às vezes, até um pouco acima do que seria esperado, normal, e isso está relacionado à função mental. E todas essas funções mentais, elas são, de alguma forma, associadas ao comportamento motor e ao exercício físico. O exercício físico, ele é um tipo específico de comportamento motor. Então, vou tentar falar um pouquinho dessas relações para a gente ver como que o movimento tem uma importância na saúde mental. Eu vou dar um exemplo da questão do comportamento motor e do desenvolvimento cognitivo, que é um aspecto importante para a saúde mental. De forma geral, as pessoas, os pais, por exemplo, colocam seus filhos numa escolinha de esporte porque eles sabem que é importante o movimento para o filho. Muitas vezes o que se discute mais é a importância da melhoria do condicionamento físico dessa criança, né? Então tem que ter um controle ponderal, ele não pode ficar mais gordinho, ele precisa ter um bom nível de resistência, mas a gente discute menos a importância dessa atividade, desse movimento, para a cognição dessa criança, por exemplo. Tem um estudo muito interessante publicado em 2007, que eles acompanharam na Finlândia um grupo de pessoas por 30 anos. Então, lá na infância, eles avaliaram o índice de desenvolvimento motor dessas crianças. Eles avaliaram o nível, a qualidade do movimento que elas produziam no início da vida. E, após 30 anos, eles fizeram uma série de testes cognitivos para avaliar a capacidade de tomada de decisão, planejamento, o autocontrole dessas pessoas. E, além disso, ainda fizeram alguns exames de neuroimagens, avaliaram
a estrutura anatômica do cérebro dessas pessoas. E o que eles viram foi um resultado extremamente interessante, que é o seguinte: crianças que apresentavam os níveis de desenvolvimento motor mais alto na infância foram aqueles adultos que apresentaram os melhores níveis de desempenho cognitivo. Então, existe uma associação, quando a gente fala que é importante você ter riquezas, experiências motoras na infância, que isso vai repercutir positivamente na sua vida. Esse estudo mostra de forma extremamente clara essa relação. E o mais interessante é que essa associação entre a qualidade do movimento que você produz com as funções cognitivas ainda tem uma questão estrutural. As pessoas que apresentavam maior nível de desenvolvimento motor na infância foram aqueles que apresentaram maior nível de densidade em algumas áreas cerebrais ligadas aos aspectos motores e aos aspectos cognitivos. Então, o impacto do exercício, da vivência motora na infância, da qualidade daquilo que você faz em termos de movimento, vai ter uma repercussão na sua vida como um todo. E isso é muito importante, a gente precisa discutir isso um pouco mais, além, óbvio, das questões mais gerais da saúde, né? Nós discutimos a qualidade da questão da condição cardiorrespiratória, da mudança no sistema endócrino, no aspecto muscular da criança, mas também nós temos que pensar no papel do movimento como um fator que predispõe, que ajuda ao desenvolvimento cognitivo, ou seja, impacta na questão da saúde mental. Um outro exemplo interessante de movimento, e aí vai ter uma relação mais com o aspecto social do desenvolvimento, estudos mostram, por exemplo, que crianças que têm atraso motor, elas são crianças mais introvertidas, elas se expressam menos corporalmente, elas evitam as atividades onde em lugares mais abertos, onde tem outras crianças, onde elas precisam se movimentar mais. E isso tudo afeta, né, a capacidade de relacionar dessas crianças com o meio. Um estudo mais recente, saiu em 2012, ano passado, muito interessante, mostra o seguinte: crianças que têm atraso motor e apresentam desempenho pobre nas aulas de educação física são aquelas crianças mais suscetíveis a sofrerem bullying. Então, essas crianças ficam mais expostas na aula de educação física e, obviamente, elas ficam mais, existe uma probabilidade maior delas sofrerem, né, com esse atraso motor que elas. Então, é mais um exemplo de como a qualidade do movimento está ligada a um aspecto da saúde mental, que é a relação que a gente tem com o próprio ambiente, como a gente se enxerga, a autoestima que nós temos. Isso tem uma influência muito grande. E falando mais especificamente de um tipo de comportamento motor, que é o exercício físico, que é mais direcionado, né? E aí tem a participação dos profissionais, a terapia ocupacional, a fisioterapia, a educação física, são áreas que atuam diretamente nesse aspecto. Nós temos alguns exemplos interessantes do papel do exercício físico na saúde mental. Por exemplo, no caso dos idosos. Com a avançada idade, há um declínio de várias funções cognitivas. A capacidade de memória do idoso é diminuída. Nós temos a capacidade de atenção também, ela é diminuída. Então, tem vários fatores cognitivos que ele perde ao longo do tempo. E qual que seria o papel do exercício físico nisso? Estudos têm mostrado que o exercício físico ele tende a minimizar essas perdas, reduzir. Então, aquela velocidade do declínio diminui em relação àquele sujeito que se envolve no exercício físico. E qual que seria o papel? Então, o que o exercício físico faz no cérebro desses idosos para que eles funcionem melhor, tenham uma melhor função cognitiva? Então, nós temos bons indícios aí, por exemplo, que a atividade aeróbica, o caminhar, correr, o pedalar, o nadar, tem um aspecto interessante que aumenta a quantidade de sangue no cérebro, leva um maior aporte sanguíneo a esse órgão. E só essa mudança, essa maior quantidade de sangue que chega ao cérebro, já muda a velocidade de processamento dos idosos. Então, eles ficam mais rápidos na forma de processar a informação. Isso tem um aspecto importante no tempo de reação deles. O que seria o tempo de reação? Seria o intervalo de tempo que você tem entre o início de um estímulo, como eu falei lá no início, e o início de uma resposta, ou seja, o início do movimento. Aí você pode perguntar para mim assim: será que o tempo de reação é importante para o idoso? Se nós pensamos que os idosos estão mais propensos a quedas, eles perdem no controle postural, na qualidade de equilíbrio deles. Se eles não reagirem rapidamente a esse desequilíbrio, eles podem não se proteger de forma adequada e estão mais suscetíveis, por exemplo, às fraturas. Então, uma boa capacidade de reação
É uma forma de proteção para os idosos. E é um fenômeno. Se o idoso, por exemplo, que está sedentário, se envolve num programa de caminhadas, rapidamente ele melhora o tempo de reação dele, que já teria um impacto interessante, importante para a qualidade de vida dele. Um aspecto um pouco mais longo, de forma mais crônica, esse tipo de atividade aeróbia, ela tem uma alteração também na quantidade, na vascularização do cérebro, na quantidade de veias que estão disponíveis no cérebro e a densidade delas, que também, de uma forma mais crônica, muda também a capacidade de aporte sanguíneo para esse cérebro. Então fica um cérebro mais flexível, mais adaptável, né, que processa mais rápido as informações. Uma outra característica interessante do exercício físico para os idosos, altera algumas substâncias que são importantes para a comunicação entre as sinapses, que são os neurotransmissores. Por exemplo, a serotonina está muito associada a essa mudança de humor que eu falei, que ela é importante. Uma pessoa que tem depressão, existe uma associação muito grande. A pessoa depressiva tem uma baixa de serotonina no cérebro. O exercício físico, programas de 8, 10 semanas, já mostram alterações na modulação desse neurotransmissor, que teria como impacto a melhoria do humor desse sujeito. Então, seria mais uma das vantagens aí do exercício físico para a saúde mental, no caso desse exemplo dos idosos. Um outro aspecto interessante do exercício físico é que, até 20 anos atrás, achávamos que o cérebro adulto ele era estático, ou seja, ele já se desenvolveu e o que a gente tem a partir daquele ponto é somente perdas, não há uma regeneração, um surgimento de novos neurônios. E mais recentemente a gente tem entendido que em determinadas áreas específicas do cérebro, somente a área do hipocampo, que está ligada à memória, a gente consegue produzir novos neurônios. E um fator que predispõe a esse surgimento de novos neurônios é o próprio exercício físico. Então o exercício físico teria um papel na neurogênese, na formação de novos neurônios no hipocampo. Isso teria um impacto positivo nas funções de memória desses idosos. Uma outra função, estou citando várias, né? Estou tentando vender bem o peixe aqui do exercício físico. Um outro aspecto interessante é que o exercício físico ele altera o nível de algumas substâncias, uma delas se chama BDNF, e essa substância, junto com uma outra que chama IGF-1, que é o fator de crescimento tipo insulina, aumenta a longevidade desses neurônios. Então você teria um tempo maior de vida dessas células no seu cérebro, que teria um impacto, né, muito positivo para a cognição dos idosos. E por fim, exercício físico também aumenta a quantidade de conexões entre as sinapses, aumenta o que é chamado de sinaptogênese. Em última instância, isso não é nada mais do que aprendizagem. À medida que você faz exercício físico, você aprende coisas novas, isso é importante para a saúde mental. E tentando falar um pouquinho mais especificamente das questões psiquiátricas, né? Estudos têm mostrado que o exercício físico seria um coadjuvante ao tratamento farmacológico. Obviamente não substitui o tratamento com medicamentos, mas teria um papel importante, porque todas essas funções que eu falei anteriormente, elas também estariam presentes no cérebro de alguém que tem um determinado transtorno. Então, programas de caminhada de 12 semanas, 10 semanas, 8 semanas, já tem um impacto positivo no nível de humor de pacientes que têm transtorno afetivo bipolar. Então, aqueles sujeitos que estão mais depressivos, eles melhoram, né, o nível de humor deles a partir do engajamento nesse programa de treinamento. A grande dificuldade é você tirar uma pessoa que está em depressão, né, de casa ou da cama para poder se engajar num programa desse. E acho que talvez o melhor fator para dar esse início, para dar esse start, para dar esse impulso inicial, seria o medicamento. E a partir da mudança do humor que vem pela administração medicamentosa, aí o sujeito entra, né, com o exercício físico, e isso tende a ser um fator aditivo, soma aquele tratamento, então nós temos boas perspectivas para isso. Então, tentando resumir um pouco de tudo que eu falei, né, estou tentando mostrar que o movimento, às vezes, ele é mais negligenciado, a gente pensa mais no aspecto social, mais no aspecto cognitivo, mas o movimento também tem um papel importantíssimo para a saúde mental, e ele vai impactar, sim, né, no desenvolvimento humano como um todo, e é um fator que a gente precisa estar sempre atento quando se discute comportamento humano, quando se discute saúde mental, é mais uma das dimensões, e nós não podemos deixar
ela de lado, né? Tá, gostaria de agradecer. É isso. Que ótimo, professor. Agradeço a Obrigado. fala. Foi muito esclarecedor em diversos pontos. Tenho muitos comentários a fazer, mas primeiro eu vou abrir para o pessoal dos polos. Quem gostaria de se inscrever para fazer algum tipo de pergunta? Montalvânia? Montalvânia? Isso. Ok, pode falar. Doutor, eu trabalho aqui em Montalvânia com capoeira. E eu tenho um aluno que ele tem síndrome de Down. Eu gostaria de saber se ele precisa de algum tratamento especial, se ele pode estar tranquilo, se ele pode fazer as atividades físicas normais ou se eu tenho que ter algum cuidado com ele. Sim. Qual que é o seu nome? Patrick. Ô, Patrick, essa pergunta é muito interessante, obrigado. Em relação à síndrome de Down, tem uma característica muito específica, não relacionada diretamente à questão mental, mas é uma questão mais anatômica. É muito comum nas crianças, nos adolescentes com síndrome de Down, ter uma certa instabilidade numa articulação, bem na junção do pescoço com a coluna, que chama... tem um tempo que eu não falo sobre isso, deixa eu lembrar, que é a vértebra, se não me engano, atlanto-occipital. Depois você busca isso na literatura, mas existe uma instabilidade nessa região do pescoço que faz a conexão com a medula. E isso, quem detecta se essa estabilidade está presente ou não, é o médico. Então, antes dessa criança se envolver em qualquer atividade, é interessante que você tenha o aval do médico, ele faça essa análise, e aí, se não tiver essa instabilidade, essa criança pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, um rolamento, né? Não teria nenhum problema, nenhum risco para ela. Agora, se ela apresenta essa instabilidade, vai haver muitas restrições para, por exemplo, essa questão do rolamento. Se alguém faz a natação, aprender a fazer a entrada, né, o salto, seria um risco, apresentaria um risco maior. Então, inicialmente, o problema maior que você teria seria esse, avaliar se ela tem ou não essa estabilidade atlanto-axial e, se tiver, quais são as restrições que o médico vai colocar para você. Algumas atividades de maior impacto, onde a cabeça sofre mais impacto, teria uma restrição para essa criança. Agora, no aspecto cognitivo dela, no aspecto social, a gente sabe que os efeitos são extremamente positivos, né? E elas, não sei qual que é o nível, né, de gravidade, severidade dessas questões que ela apresenta, mas as crianças com síndrome de Down, os adolescentes com síndrome de Down, eles apresentam, à medida que você estimula, mudanças, né? Ou seja, aprendizagem. Então, a sua intervenção vai ser sempre bem-vinda para o desenvolvimento dele. Tá ok? Não sei, espero que eu tenha te respondido. Então, vamos para a Várzea da Palma. Boa tarde, meu nome é Iana, sou assistente social aqui do CRAS de Várzea da Palma. E a equipe aqui está com uma pergunta a fazer. Nós gostaríamos de saber em que o exercício físico pode ajudar no acompanhamento da criança com transtorno de déficit e de atenção e hiperatividade. Ótimo, obrigado pela pergunta. Esse é um tema que eu gosto muito. Eu tenho feito alguns trabalhos junto, porque eu sou da Escola de Educação Física, mas atuo junto com pesquisas na Faculdade de Medicina. Nós temos um grupo de crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que a gente trabalha lá avaliando a parte motora, e agora nós vamos começar aqui no FMG a parte da intervenção, que são o próprio exercício físico para elas. Uma questão interessante quando a gente pensa em crianças com transtorno da atenção e hiperatividade é o seguinte: a literatura mostra que, em média, cada 2 crianças com TDAH, uma apresenta atraso motor, uma tem problemas motores. Então não é só a questão da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade. Isso reflete também na qualidade do movimento que ela produz. Então é interessante, quando você tem uma criança com TDAH, já avaliar se ela está naquele grupo de crianças que não tem nenhum problema motor ou se ela apresenta algum déficit motor. Se apresenta algum déficit motor, obviamente uma intervenção, né, do professor de educação física, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, é recomendado. Se não, se é só a questão da desatenção e da hiperatividade, só entre aspas, né, o exercício físico também tem um papel importante. Estudos mais recentes, publicados há 2 anos atrás para cá, é uma área que está avançando bastante em termos de conhecimento, tem mostrado que o exercício físico, feito 3 vezes por semana, com uma média de 45 a 50 minutos por sessão de prática, durante
5, 6 meses, você já vai ver algumas alterações interessantes no comportamento dessas crianças. Por exemplo, esse trabalho que eu estou lembrando, vi alterações na capacidade de atenção dessas crianças, ou seja, é um ponto central do transtorno, né? Melhora uma coisa assim que é extremamente importante para elas. Questões de relacionamento social dessas crianças, questão de pensamento delas, e teve uma redução também dos sintomas depressivos, de ansiedade. Essas crianças encontram muitas dificuldades no dia a dia. Então, os níveis de ansiedade são mais altos. E o exercício físico teve impacto positivo nessas crianças. O grande desafio nosso que eu vejo é que o profissional de educação física ainda conhece muito pouco sobre os transtornos psiquiátricos, principalmente esses transtornos com crianças, igual o caso do TDAH. Então ele precisa se atualizar um pouco mais, entender um pouco mais o que é aquela criança, para ele poder intervir, né, e colaborar dentro desse processo. Mas o exercício físico tem mostrado que é uma perspectiva muito boa, como ser mais um coadjuvante, né? Não resolve a questão do metilfenidato, da Ritalina, não é para tirar medicamento, não tem, o professor de educação física também nem tem competência para isso, mas é um coadjuvante, é um tratamento a mais que pode ajudar essa criança. Boa tarde, professor. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte: existe um exercício físico mais indicado para indivíduos portadores de diabetes e para pessoas com sequelas de AVC? Essa é uma pergunta boa. A questão da sequela de AVC vai depender muito da capacidade funcional da pessoa, né? Então, não dá para generalizar e falar assim, um tipo de exercício vai ser o ideal para todos. Eu tenho um exemplo em casa, que minha mãe teve AVC. Então, ela tem um comprometimento muito grande, assim, de membro superior e de braço esquerdo. Então, algumas atividades para ela, por exemplo, hidroginástica, ela não consegue executar. Mas o trabalho aeróbio na bicicleta para ela é muito bom, porque ela está apoiada, ela não tem problema de desequilíbrio, igual numa esteira. Então, a questão essa lógica de que tipo de exercício você pode aplicar a alguém que tem uma sequela de AVC, é interessante pensar assim, uma pessoa que já teve esse problema há mais tempo, né, o quadro já é mais crônico, que a atividade aeróbica é importante para ela. Tá? O trabalho de força também é importante. Agora, esse trabalho tem que ser muito específico, né? Tem que ser feito controlado, como eu falei, a questão do exercício físico, que tem alguém que prescreve, alguém que conheça bem as limitações dela e quais são os potenciais dela, porque ele vai bolar exercícios de força para melhorar essas questões que estão um pouco disfuncionais, que não estão funcionando bem com ela. Agora, no caso de diabetes, o trabalho aeróbico, por exemplo, que eu falei, a caminhada, a corrida, tem um papel importantíssimo no tratamento do diabetes, que vai ajudar no controle ponderal, né, no controle de peso desse sujeito. Tá? Então, se eu fosse elencar assim, qual que é um tipo de exercício físico que é muito importante para quem tem diabetes, atividade física aeróbica seria o carro-chefe desse programa. Mas, obviamente, tem os outros aspectos da aptidão física que você não deixa de fora. Né? A parte de força, a parte de flexibilidade. Isso compõe, né, um quadro de bom condicionamento físico. Mas se eu fosse falar assim, qual que é o carro-chefe? O trabalho aeróbico seria importante para essa pessoa. Bom, pessoal, então é isso. Eu agradeço, professor Guilherme. Eu que agradeço. Obrigado pela participação de todos. Foi ótimo, muito também esclarecedor. adorei. Espero que vocês também tenham gostado. Agradeço o público, aos coordenadores de polo, a Secretaria também de Ciência e Tecnologia, que permitiu esse espaço, e ao FMG aqui também, o LCC, que cedeu essa sala de videoconferência para fazer essa conversa.